Então, pessoal, vamos continuar aqui o assunto sobre acústica, né, que é uma da parte da física que estuda, né, especificamente o som e suas propriedades, tudo bem? A gente já falou sobre a audição, né, principalmente a audição do ser humano, que ele tem um limite ali, ele vai de 20 Hz a 20.000 Hz, certo? E em comparação a outros animais, né, eles poderão, né, não acompanhar exatamente esse limite. Por exemplo, o golfinho ele escuta abaixo de 20 Hz, né, enquanto o morcego ele escuta acima de 20.000 Hz, que no caso são os ultrassons, né? Então, dependendo de cada ser vivo, poderá ter uma escala, né, poderá ter um intervalo de frequência diferente, tudo bem? Existem várias tabelas, a gente vê aí no YouTube ou, né, na própria internet, várias tabelas, né, onde está distribuído em frequências o limite, né, de cada ser vivo, né, de vários seres vivos, tudo bem? Então vamos falar um pouco do que seria a altura do som, certo? A altura do som está relacionada com a frequência do som. Quanto maior a frequência, mais alto é o som. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que a altura do som está relacionada com a frequência, certo? E não com a intensidade, tudo bem? Então, a gente pode ter vários exemplos, como por exemplo aqui o miado de um gato é mais alto que o rugido de um leão, tudo bem? Então, o gato, o miado dele é muito mais alto do que o do leão, né? Então falar assim, você está falando alto, então tem que verificar, porque você está relacionando com a frequência, não com a intensidade, certo? Você está falando forte, então você está relacionando com a intensidade. E essa intensidade, ela diminui com o quadrado da distância. Então a gente tem que sempre distinguir o que é a altura do som da intensidade do som, tudo bem? Novamente, a altura do som está relacionada com quem? Com a frequência, certo? Então, se você quiser mudar a frequência do som, você está mudando a altura do som. De forma que você pode distinguir um som agudo e um som grave, certo? O som agudo é um som mais alto, certo? Maior frequência. Um som grave é um som mais baixo, com baixa frequência, tudo bem? Então, a gente pode sempre pensar ali na questão da guitarra. A guitarra é um som mais agudo, né? Então, difere muito do baixo, né? Que o baixo ele é um som mais um som mais grave, tudo bem? Então, sempre pensar nesses exemplos para você não se confundir, né? Do que é mais agudo, do que é mais grave, e certamente ambas as características, né, estão relacionadas com a altura do som, tudo bem? A intensidade já é o que? Já está relacionado com a potência do som, certo? Ou com a sua amplitude. Quando eu falo amplitude, já está relacionado o quê? Vou até desenhar bem aqui. Com a própria onda em si, né? A onda, eu posso pensar ela dessa forma, e ela tem uma certa amplitude aqui, ó, certo? Então, essa onda tem uma amplitude, quando essa onda aqui, essa outra aqui tem uma amplitude muito maior, certo? Só uma questão de rascunho mesmo, só para vocês diferenciarem. Então, quando você pensar em uma onda intensa, certo? É uma onda cuja amplitude é muito grande. E, consequentemente, a sua potência é muito grande, certo? Lembrando que potência, né, está relacionado com a energia da onda. Então, pensar em intensidade sonora é pensar que essa onda sonora está se propagando com uma grande energia, tudo bem? E certamente essa energia ela vai diminuindo com a distância. Por isso que quando eu estou falando com vocês, vocês estão me escutando com uma intensidade. Mas quando eu for para lá, para a minha cozinha, vocês não vão estar me escutando mais. Veja, pessoal, a intensidade diminui com o quadrado da distância. A gente vai chegar numa relação... Opa, estou fazendo besteira aqui. Chegar numa relação
onde a intensidade ela diminui com o quadrado da distância, tudo bem? Certo? Como é que a gente chega nessa relação? Vou logo adiantando para vocês. A luz e o som, né? Você está falando sobre o som, né? Mas também a luz se comporta da mesma forma. São ondas tridimensionais, certo? Então são ondas que de fato preenchem todo o espaço, certo? Como elas possuem essa característica de preencher todo o espaço, de se propagar de forma tridimensional, né? É muito conveniente pegar essa característica e pensar que a propagação desse tipo de onda é na forma de esfera, é como se fosse explodindo assim, né? Em torno da fonte, né? Então, na forma de esfera. E quanto mais distante essa esfera for, menor é a intensidade dessa onda, tudo bem? Por quê? Ah, professor, mas a onda ela vai perdendo energia? Não, mas quanto maior é essa área, certo? Maior é essa área, a distribuição da energia ela tem que ser constante, né? Então, com a distância, né? Se eu pegar uma área, 1 metro quadrado dessa esfera, à medida que ela vai aumentando, né? Então, esse 1 metro quadrado aí, em termos de energia, vai diminuindo. Mas a superfície toda da esfera, à medida que a distância aumenta, a superfície toda ela é constante. Tudo bem? A gente vai chegar numa relaçãozinha muito simples, que é justamente dada pela potência sobre a área, certo? Que é justamente a intensidade do som. E a área, por ser uma esfera, vai ficar com potência sobre 4πr², certo? Onde esse r é justamente a distância, né? Do centro da esfera até a um ponto onde você vai chegar lá num metro quadrado de esfera, né? Está localizado a uma certa distância. Tudo bem? Olha só. Sabendo que a intensidade do som ela é a potência, vou chamar de P sobre a área, certo? Sobre a área onde está sendo distribuído toda essa potência, certo? Nós temos o que? Como vamos pensar na fonte sonora bem aqui, né? Uma fonte sonora F. Então o som ele se propaga, certo? Se propaga na forma de circunferência, tudo bem? Então aqui, vamos pensar nas frentes de ondas, né? Certo? Então se eu juntar cada frente de onda uma com a outra, a gente verifica que é na forma de uma circunferência, tudo bem? Certo? Isso aqui. Tudo bem? Isso é essa forma que o som se propaga, né? Ela vai fazendo frente de ondas, vai formando uma circunferência. Tudo bem? Então no caso aqui, vamos pegar de novo a fonte. Se eu pegar uma distância d dessa circunferência, tudo bem? Veja, eu vou pegar aqui uma distância correspondente, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma calota esférica. Tá. Essa aqui. Certo? Pensando na calota esférica aqui. Essa área corresponde aqui à esfera, que vale a 1 metro quadrado. Tudo bem? Então essa distância até essa calota esférica aqui, tudo bem?
ela é importante para estabelecer a intensidade do som, certo? De que maneira? A área que corresponde a uma esfera equivale a quanto? Essa área da esfera equivale a 4 pi r ao quadrado, certo? Só que essa distância corresponde exatamente ao r. Então por isso que eu vou colocar logo d ao quadrado. Tudo bem? Então logo a intensidade do som ela vai ser a potência do som sobre a área que é correspondente a 4 pi d ao quadrado. Tudo bem? Então por isso que a intensidade ela diminui com o quê? A intensidade do som diminui com o quadrado da distância. Tudo bem? A intensidade do som diminui com o quadrado da distância. Certo? Violino. Veja, pessoal, vamos falar um pouco sobre o timbre, né? O timbre está relacionado com a forma de propagação do som, certo? Então está relacionado com esse formato, com essa configuração da onda, tudo bem? Então, para cada tipo de instrumento, certo? Ou da onde é emitida o som, você vai perceber algo bem característico, certo? Da fonte que foi emitida. No caso, por exemplo, se a gente pensar na guitarra, o som ele possui essa forma, certo? Se a gente pensar no diapasão, o diapasão já possui uma oscilação bem mais homogênea, vamos dizer assim. E o violino possui esse outro formato. Então a forma de propagação do som, certo? Né, define o que de fato é o timbre. Então, até mesmo a nossa voz, né, cada um de nós possui um timbre, né, específico, tudo bem? A qual pode diferenciar por detalhes ali, pode até mesmo ser, que muitas pesquisas baseadas nisso, pode até ser uma digital, por exemplo, de cada pessoa. Cada pessoa possui um timbre também, certo? Tudo bem? Então, veja, três propriedades importantes nós falamos aqui, no caso, a altura do som, a intensidade e o timbre, certo? Para cada tipo de situação você precisa saber distinguir, né, uma coisa da outra. Principalmente se você está pensando ali fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso público, certo? Cai muito essas questões, tá, pessoal? Então é importante vocês tirarem as dúvidas de vocês agora, tudo bem? Para quando for mais lá na frente, possivelmente você rever isso, você já faz aí o link, né? Eu lembro que uma vez o professor Elton falou isso, certo? Então isso vai ficar na sua mente. Quando você voltar a estudar novamente, você vai ter uma facilidade maior para compreender e poder distinguir cada tipo de propriedade do som.